Well, there are many things to say, eh? And definitely, I agree. I want to comment on 2 points, that you've raised that I think are very interesting, and that, or at least I want to elaborate a little bit, which is, I agree very much with all your presentation and the points you're making. Actually, 3 points. One is the question of local knowledge. I interpret the concept of local knowledge in a sort of broad way, in a sense of acknowledging where you come from and acknowledging that you have a certain perspective that is shaped by your experiences, and that you cannot speak in any universal language. And I think that for me, this has been the first and one of the most important lessons of the feminist movement, right? And in fact, it's been and of course, it applies also to the feminist movement. It applies also to the feminist movement. But, it's clear that in a society, especially in a society like the capitalist society, where you have a state, a class of people who have built their power, on not only on exploitation, but on the construction of inequality. I think that what we have learned, especially in the last 2-3 centuries, this has come really part of the new epistemological revolution, because we have seen, the struggle of anti-colonial people, the struggle of women, and the struggle of the descendants of slaves. And we have learned you cannot speak of capitalism, of exploitation in universal terms. You have, and it's not only universal terms, you have to speak coming from all the different experiences of exploitation. Because in a society where so much investment has gone into creating differences, obviously the experiences we have are profoundly different. And therefore, you can live in a capitalist society without, in many cases, having an idea, of what is happening, to other people in the world or to other parts of your city, of your communities. So, absolutely, I think the question of rejecting a universalistic assessment of capitalism, that is very important. At the same time, and this is one of the challenges, we also need to see a general pattern. We need to see also element of commonality, and so I've been, for example, critical of the tendency, like in the 80s and 90s, to concentrate on microhistories, right? Or concentrating only on an analysis of locality that doesn't build the bridges. Those bridges don't mean yet unity. Showing continuity of forms of exploitation does not mean yet that the people who are exploited in those ways, they are continuous, that are united. But at least to have it as an horizon, to have the unity as an horizon, and to see the continuity. The other point is about the Caliban in the history of Latin America, which I think for me has been very, very important, because Caliban, and it gives me also the opportunity to make a comment on the title of the book, because Caliban, it's the character, probably the main character in The Tempest, Shakespeare The Tempest, and is the symbol, has been taken on by Latin American writers, like Vatamar, for instance, as the symbol of the colonized subject, right? And one of the points that I make in the book is that, Caliban in Latin American literature, Caribbean literature in particular, and politics, is the symbol of exploitation, has become the symbol of colonization. He's the colonized. And I'm trying to say, yes, but there were women too. And one criticism has been that the figure of the mother of Caliban, Sycorax, which is not in the place,
has been obliterated. And I was very happy when I heard the collective who translated Caliban and the Witch in Portuguese called themselves Sycorax, because I think that they had that story, that the obliteration of Sycorax in this anti-colonial literature, is part also of the masculine character. I mean, things are changing now, but I think for a long time. So Caliban has been in the book too, is a symbol of the colonized, but I've also used Caliban as a symbol of the colonized body, of the fact that capitalism had not only to conquer populations and deprive them of rights and enslave them, but also had to colonize and enslave the body, the proletarian body, the body of those who had to be exploited. And so Caliban is also the body, and this came because when you read The Tempest, you see that Prospero, who is the master, the colonizer, looks at Caliban like something like a beast. Yeah, he looks like a being that is made only of matter, who has no soul, no mind, right? It's a brutish person. And this is the way, in the kind of literature that I read, working on the book, I saw that this is how the capitalists viewed the proletariat. They viewed working class people, they viewed these farmers, that they were being thrown into the street, expropriated, and then turned into wage workers. They had to whip them, or they had to burn them as witches. Right? They looked at them as they were exactly Calibans. They looked at them as they were, people without mind, people without soul, people without reason, beastly multitudes, always ready to riot, but not having, pueblo sin razón, pueblo sin razón. So the Caliban is also the symbol, right, of the body, of the colonized body. And about your presentation, which I enjoy very much, I particularly want to make a comment about what you said towards the end when you talk about gossip. Actually, I just finished writing a piece on gossip. I just finished a piece called On the Meaning of Gossip, because there is a story about gossip from the 16th, 17th century, where the word gossip in Old English meant a very close friend, a woman that you're attached to very, very strongly. It was a very emotional, strong word of friendship. And this is about, let's say, 13th century, 14, and then by the 17, 18, it begins to change meaning. And from gossip mean friend, female friend, it begins to take the derogatory meaning that it has today. It becomes malign talk, idle talk, chatter, talk that has no content. So, and that concept of friendship is lost. No, and so it's very important, and I think it really is a symbol. I've analyzed this change because it's really a symbol, an expression of the devaluation of women, of how women's activity and the position of the woman in society, right, was devalued. And secondly, how friendship among women, was attacked, and friendship among women was treated as something dangerous, in fact, as something diabolical. That when a woman was arrested in the witch hunts, right, one of the things they would have to do, it was never enough that she said, yes, I'm a witch, I kill people. That was not enough. Often they were tortured to death
until they revealed all the names of the other women. They had to give all the names. Did you see her? Yes. Did you see her? And they were tortured too. So that actually the witch hunt was very important to change the relation among women and to make a shift from a community where women were very close to each other. And they work with each other, collective labor. When they gave birth with other women. When they washed the clothes, they washed them with other women, right? And instead, you know, within 2 centuries, you have a type of woman who is all in the family, in the home, with the husband. So in that period, with the rise of capitalism, you have a shift from the community of women to the nuclear family. To the family where the woman is now has to be primacy of the husband is the most important, etc. You know, and I think the witch hunt had a very, and so in that transition you have gossip. Gossip becomes now something very negative. You're wasting your time. There's no knowledge, whereas gossip was the way women produced knowledge. Women created knowledge, you know, and today there's a lot of interest in the question of knowledge, of gossip. You know, I see this in new literature because it's true. It's like we see there are other knowledges, other ways of being and other ways of knowing, you know, that have been completely devalued. And the women have carried on and still survive in many communities and society, communities of black women, communities of indigenous women, and also community of working class women. So I found that, you know, very, very interesting. And, you know, the question of, also very important, what happens to the academic world when we enter the academic world, you know, or when we enter the so-called world of work. So-called because, you know, when you take a job for a wage, it appears that it's the only work, right? Well, I say that what happened is that women have entered those worlds, but as men, that we have to go through a process of masculinization, you know, like you say. You cannot say that you have menstruation. You cannot tell, I cannot have an exam today because I'm menstruating and I have a lot of pain and I don't feel good, and etc., etc., etc. That is not accepted, right? And so you have to go through a process where important parts of your life, you know, are concealed, you know, and it's a process that we all have lived in different ways. And I think it has been so important for many feminists to be accepted into the academic world, right? To be allowed. And, you know, there's been, I think that there is now the need to rethink how we are in those places and how we enter those places. Because I think there is a process of distortion that is very profound in terms of which part of our lives you have to leave behind. And even worse is how you begin to mimic them, how you begin to talk a language that is not your own. You know, I remember there were times where you read articles produced by feminists in academia. I couldn't understand what they were talking about. It was more complicated than when men, you know, spoke. And one of the things that was very important to me in the women's movement, when we began the women's movement, right, was to make sure that we would speak in a language that every woman could understand. And no matter how complicated the topic, we'll make the extra effort to explain, if we use a word that was not common, to explain what the word meant. Because we had gone through the humiliation of being in a meeting with men and not understanding anything. And, you know, and it seemed like very profound. And you didn't even have the courage to ask, you know, what did you say? You know, you didn't even have the courage to ask that. And we decided we are not going to do that.
we are not going to speak in a way to make anybody feel stupid, the way they did it with us. Because later on we discovered that their talks were not so profound anyway. So, you know, the kind of at the beginning of the women's movement, there was a commitment to the democratization of language and the democratization of discourse. And I think that later on, when women began to be more present in academia, that has lost. And I think that has to end. Thank you. Pronto. Então, gente, vamos dar início à nossa conversa. Eu fiquei responsável por cuidar dessa instituição patriarcal que é o tempo, né? Que, infelizmente, nos obriga a dar um certo formato para a conversa, mas a ideia é que mais uma quantidade de gente possa falar. Então a gente pensou assim, vamos abrir para 4 falas. A Oyara vai me ajudar aqui olhando. Peraí, não levanta a mão ainda não. Quando eu disser já, mentira. A Oyara vai cuidar de ver a ordem dos inscritos e das inscritas. E depois, quem quiser comentar das nossas convidadas, a Giovana, Sandra, Silvia, e fala assim uns 5 minutinhos para a gente poder abrir para uma nova rodada de conversa. Tá? Pelo menos vai ter 2 rodadas. O pessoal da plateia também, que puder não ser sucinto, assim, para a gente poder rodar o microfone, tá bom? Então podemos começar. Já! Mas então, sim. Já talvez tu também. Ou seja, Obrigada por todas as apresentações. Silvia, I will speak in English, so then you don't have to get the translation. I would like to request an advice from you. You know how hard we are struggling here in Brazil because the situation is very dire, and we are going through a moment of destruction of all the good that we've tried to do recently. And we're losing rights and all these things. In the old days, we could say, okay, let's try to mobilize the youth and do the work that leftists used to do. But nowadays, when you diagnose the situation, we find ourselves seeing the new generation getting more conservative than ourselves, both in the academic or in regular ways. And of course, there's many reasons for that. But one point is, we now have seen in the last 2 decades the widespread entrenchment of this new fundamentalist, Zionist, Pentecostal new religions in Brazil. And in the old days, poor people when we would mobilize them through any kind of mass mobilization, we would go and do some work with them, and then in the indigenous tradition or in the black descendants, we always have the communal, like Nossos Passos Vem de Longe. All the social collective mobilization had to do with our ancestry, either indigenous or Afro-descendants. They always have this communal thing. Now, poor people, they go to this church. In this church, they have a radical, ultra-capitalist, individualist, meritocratic approach. And then females get to be even more conservative than men. So what would be your advice for us, how to tackle this very difficult thing? Because this is an overlapping of colonialism, of North American mentality, which is complicated, is even Zionist, with an oppression that goes into a Brazilian type of oppression. I'm not against this religious per se, and I'm not saying that we have to be intolerant, but how could we culturally, in a narrative, tackle this situation that we can find ourselves talking to women, young women who are even more conservative than old people nowadays. Thank you. maybe we can take a few questions, maybe 2 or 3, 4. Good. Okay. Hello, Silvia. I would prefer to speak in Portuguese, if you don't mind. Um momento, porque tenho só, né, Luzio? Ela
Eu gostaria de mover um pouco de aqui. Sim. Silvia, wanna change? Sim. Wanna change seat with me? Yeah, it's possible. But está só. Aqui estou bem. Ah, ok. Sim. Ok. Vai bem? Sim. Bem. Ok. Um momento. Então, desde aqueles princípios iluministas do universalismo, etc., a mulher sempre foi relegada à esfera doméstica, à esfera privada, e tudo que era universal passou a ser relacionado ao homem, ao masculino, a ideia de razão, de agressividade, competitividade. E a partir desse debate, as mulheres muitas vezes elas tentaram se enquadrar nesse ideal universal masculino. Então, uma das suas propostas pelo seu livro é justamente de enfatizar a positividade do feminino, que é justamente relegar o masculino ao seu caráter parcial e subir o caráter feminino e positivá-lo. Ao mesmo tempo, existe hoje, pelos ciclos pós-estruturalistas e desconstrutivistas, um grande ideal de extinguir todas esses binarismos de gênero e anular os estereótipos de gênero e tudo mais. A minha pergunta é, como que a gente consegue enfatizar o aspecto positivo da feminilidade sem recair nesses estereótipos femininos que acabaram por sendo uma das formas de justificar a subordinação feminina e sem, por um lado, enfatizar essa positividade e, ao mesmo tempo, não enfatizar esses estigmas femininos. Enquanto, ao mesmo tempo, a gente entra num meio termo entre essa desconstrução dos gêneros, desse binarismo, para justamente dar conta de todas as sexualidades e todo o caráter feminino que não se enquadra no feminino. Então, minha pergunta vai um pouco de encontro com o que a professora Giovana falou de interseccionalidade, para trazer justamente esse contínuo que existe entre os dois gêneros binários, entre o masculino de um lado e o feminino de outro, para a gente conseguir dar conta de todas as pessoas que estão nesse meio, que não se enquadram nem com um nem com o outro. É isso, obrigada. Bom, Silvia, também vou perguntar. Então, eu sei que você tem críticas a essa noção de trabalho material, trabalho coletivo, etc. Mas essas foram tentativas de redefinir a noção de trabalho a partir dessa inseparabilidade entre trabalho e vida, de certa forma, né? Mesmo as pessoas que propuseram essas categorias acham que essa nomenclatura de trabalho imaterial é infeliz, porque não corresponde ao trabalho que é exercido materialmente, com o corpo, etc. Então, eu queria saber que se essa categoria tem ainda alguma validade, segundo você, ou se não, que tipo de reflexão, né, de questões sobre a noção de trabalho você vê como apontando para uma possibilidade de se redefinir o modo como é encarado pela esquerda, pelo marxismo, etc., essas questões do trabalho. Tem um campo também da reprodução social, que encara essa inseparabilidade entre trabalho e vida também de uma maneira diferente. Então eu queria um pouco saber de você isso, na contemporaneidade, como a gente pode redefinir a noção de trabalho de modo a pensar esse sujeito político do trabalhador e uma série de outras categorias que são caras à esquerda e que estão em crise, na minha opinião, por causa do fato da noção de trabalho não estar sendo suficientemente repensada a partir dessas transformações mais recentes. Sim. Oi, boa tarde. Acho que eu também quero fazer a pergunta em português.
Meu nome é Beatriz, eu sou artista plástica e a pergunta que eu tenho para fazer tem a ver... Pianina. A pergunta que eu tenho para fazer tem a ver com questões que estão dentro desse campo que eu me encontro e que também outras pessoas têm conversado bastante na vida atual, que é sobre a transgeneridade. Então, por exemplo, como você, Sandra e Giovana também, que eu acho que tem coisas que eu tenho até curiosidade de saber como é que seria, de repente, dentro de uma comunidade indígena, como que realmente as coisas que acontecem dessa forma dentro da sua comunidade, e principalmente, Silvia, como você poderia concordar ou discordar, por exemplo, que a transgeneridade, principalmente do homem trans, é mais uma forma de opressão à mulher? Se vocês pudessem falar assim sobre isso. Sandra também, se puder falar dentro da sua comunidade. Foi. Sim. Ah, tengo uno. Okay, well, they're all, not easy question, and the fundamentalist is the most difficult of all because, they now there's a lot of forces behind them. There's a great power. I mean, I believe that the fundamentalist movement, the new fundamentalist, Calvinist fundamentalist, really begins in the early 80s, hand in hand with globalization. And they now spread all over the world, and in fact, it has become clear that much of the return of wage hunting, in Papua New Guinea and in Africa and many countries, has to do with this fundamentalism. That is, Pentecostalist sects, are going into communities and they are saying, Jesus wants you to be rich, and if you're poor, is because there's somebody who is plotting against you. Either there's something wrong with you, or there's somebody who is in your community. So they have in communities that were already under great stress because of impoverishment, the International Monetary Fund, land dispossession. They go and they even print manuals, handbooks, how to recognize witches. I'm told that in Ghana, in several African countries, you turn on the TV and you have a lot of programs where these fundamentalists are showing how to recognize a witch. So it's a real serious, very, very, very serious situation. I don't have any real response except to say that, I've seen, starting from the 1980s on, a lot of people who, under a tremendous attack, economic, social, political, have moved to fundamentalists and other groupings. In the United States, there were all kinds of survival groups, but because faced with an intense crisis, they felt that they need to some protection. And here there were people who had money, who had, etc. And I think, so my only suggestion and alternative is to say that unfortunately the left traditionally has not been capable to create the kind of social fabric that can provide a real alternative, that can attract people in that way. They can provide a place where, confronted with the crisis, people can find support, can find ways of coming together other than a demonstration, or other than a talk, of sharing some life. I think that is beginning to change. I see in the United States that something is beginning to change, for instance. And this has begun with Occupy, and also with the fact that the more and more young people have spent time, for instance, in places like Chiapas,
you know, in various parts of Latin America where there is a communalist tradition. And so, for example, today, in many parts of New York, you know, many groups, we have seen the rise of social centers and a different kind of doing politics. That you don't just go to the demonstration, you don't just come together to write a pamphlet, but you come together a whole afternoon to cook together, to eat together, to do things together, in a way, that you know, creates community, in a way that you know, leads to people know each other, to have real commitment to each other's life, because now you know who this person is. It's not an abstraction any longer. And so, in a way, it's a politics that has a different place in your life. It comes with a charge of affectivity. It comes with a charge of affectivity and sense of protection, sense of belonging, because many people who join these organizations, you know, join them often to escape their loneliness, escape their anxiety, their fear. I mean, people are taking antidepressants by the millions because the anxiety, the sense of insecurity, the sense that anything could happen to you, that you don't count anything, that you are valueless. You want to be a place where, you know, people know who you are, where people value, care for you. And I think that this is really, you know, obviously there is part of the work to be done is dismantling, is demystifying what this group provides. Because they give you something, but at very heavy conditions. At very heavy conditions. And the other part is also to provide the alternative. So that many are not forced to join these churches and these groups, you know, because of insecurity and because of anxiety about the future. That would be my answer. Sylvia, yeah? I'll just ask you to shorten a little bit the answer so we can read out. Of course, yes. Right, yes. Okay, so the positive part of the feminine, yes, okay, very quickly. For me, you know, feminine has nothing to do with biology, has nothing to do. To me, feminine is a whole traditional struggle. It's a place in a struggle. When I say the positivity, I say the positivity because feminine to me is not only attached to women or to a particular body, it's attached to, you know, a particular experience, historic experience. Experience of exploitation is like black. Black is not neither, you know, it's a story of an experience of exploitation and struggle. And that to me what woman means. So, is not in a way to establish a fetishize what it means to be a woman, right? It's rather to value a certain place of struggle and a history of struggle. So, you know, I think the feminist movement has been the first to attack femininity. We have been the first to attack femininity. Let me now say the feminist movement reconfirms the binary. I say this is nonsense. This is not the feminist movement I've been part of. That there are feminist movement and feminists that confirm the binary, yes, but we were the first who didn't, you know, attack what it means to be a woman. And we always said we don't know what it means to be a woman. We are creating it. And we don't know what it means, what sexuality is. We have not really known. This is part of a construction. And obviously, to me, the struggle for a more fluid conception of gender, has been part of the feminist movement I've grown into. Yeah. And also not fetishize overcoming the binary. Yeah, into the binary, you know, capitalism is the enemy, not the binary. Okay, the capitalism has used the binary, yes, but let's not forget capitalism, because many times I hear people talk in a way that now we forget about capitalism and everything is the binary. So please, let's first figure out what is the cause. Yeah. Then, the question of cognitive labor. Yeah, I think the labor. I'm not against speaking of cognitive labor. On the contrary, and I think that. You know, labor has many facets.
right? Sexual labor, emotional labor, cognitive labor. What I've been against has been, what I see a new way of creating divisions, right? To me, housework is cognitive labor. One of the big struggles I've always had with men, when they were very, very happy to help with the housework, was, and that's why I think many women often give up, is because housework implies cognitive labor. This most work that are considered purely material also involve cognitive labor. I don't like the idea of establishing material versus immaterial, cognitive versus not. Every form of work implies cognitive labor. This is not to not recognize that, yes, there's new forms of work, digital work, and the question of intellectual work, there's something, it's important to recognize that. I think that my critique has not been against the notion of cognitive. It's been a way of interpreting it in such a way that creates hierarchies. So you have the manual workers and the cognitive workers, and that has been my criticism. Let's not use, our effort to understand what is changing in the form of work in such a way that creates hierarchy and that fails to recognize that also every work implies an element of knowledge and cognition. The question of transgender, I don't think that transgender men oppress women. I think I don't agree with that. Okay, let me put it this way. The transgender movement is a broad movement, or is becoming a broad movement. It's still a rising movement, but it's becoming a broader movement. And like the feminist movement has different souls within it, very different souls. And I think that within these different souls, we already begin to see that some, in my view, are more positive than others. I think that they're part of the transgender movement who are very, very concerned with the ability to have funds, to have surgery, etc., and they discuss which hospital makes better penises or better vaginas, and etc., and how do you... And there are others who connect the struggle to have a more fluid identity together with the struggle for, against exploitation, for a better medical system for all, not only a better medical system to change, your body, but for the medical system that, etc. And so I think it's very important, in the same way as we deal with the feminist movement, to also deal with the transgender movement and to see that there are different tendencies within it. And there are tendencies they see their movement on a continuum with movement for the broad transformation of society. And we see that within it, there are also trends that are more interested in a very limited conception of what the struggle is involved. And for example, one disaster that has occurred in the United States, in my view, is that some parts of the transgender movement have begun to make a struggle to delegitimize anything that calls itself that it's organized under the name of women, to delegitimize the category of women. So just as the feminist movement and the idea of fighting as women was, really beginning to have a powerful resonance, they begin to say no, and to say that to speak of women is like discriminatory talk. So to give an example in a very concrete way, there's been a campaign to force all midwives organizations in the United States to remove the word woman from the literature, and some organizations have already referred. So that now it's no longer women who procreate, women who give life. It's now persons, individuals give life, right? Because they said that otherwise it's hate speech
to speak of women giving life is hate speech because it knows that sometimes gender men can also procreate. Right? So that I consider really a negative term, and that is not something that I support. But we cannot characterize all transgender people with that, because there's now a powerful. Vamos fazer uma nova rodada, então? 3, 1, 2. Mais alguém? Aí atrás. Então, passa aqui. Vou falar em português. Eu participei de uma roda de conversa na semana passada em São Paulo, até com a presença de uma pesquisadora, também ativista do movimento, negro de São Paulo, que até vai estar com a gente na atividade na cidade de Tiradentes no dia 22, que é a Bergman de Paula. E a gente falava sobre encarceramento da juventude, né? A gente vive aqui no Brasil, a gente é o 4º país em níveis de encarceramento, com potencial aí de se tornar logo o 3º, e a gente é o único país que tem uma curva crescente nesses índices de encarceramento, que tem a juventude negra o principal alvo e também as mulheres negras, também a maior parte presa por tráfico de drogas. E a gente conversava nesse debate que essas pessoas, essa juventude, essas mulheres, elas são, segundo a visão da Bergman, que eu achei muito interessante, que elas são o looping, o que foi o looping, que era o looping do proletariado lá atrás, na visão de Marx. Essas pessoas são o looping hoje, porque elas não são nem mais consideradas, elas não servem nem mais para força de trabalho. E elas são completamente descartáveis, jogadas num sistema que, enfim, não reconstrói a dignidade de ninguém. E cada vez mais mulheres estão sendo presas, mulheres adultas, mulheres jovens também, os índices de encarceramento de mulheres, de jovens negras nas unidades da Fundação Casa, que é a unidade, que são os presídios que a gente tem para menores de idade em São Paulo, estão crescendo cada vez mais. E aí me chamou muito a atenção essa relação de pessoas, essas vidas descartáveis, esses corpos negros femininos que não servem nem mais para ser uma força motriz de trabalho, nem para ser explorada. Elas são descartadas e jogadas, que na verdade, historicamente no Brasil é um aperfeiçoamento, assim, vamos dizer, do que eram os manicômios, no começo também dos presídios e tudo mais. Então, dentro dessa perspectiva, né, desses corpos femininos como uma força motor do capitalismo que vai sempre se transformando, e, enfim, não é bem uma pergunta, estou compartilhando essa reflexão de como você vê essa percepção dela, focando no caso das mulheres, né? Essas mulheres que nem servem mais como força de trabalho, que são jogadas nesse sistema carcerário aqui, tanto as mulheres jovens, né, até 18 anos, como as mais velhas. Sobretudo, enfim, para a Silvia, mas para as três, esse ano nós tivemos no mundo inteiro, em vários países, grandes mobilizações de mulheres. Nós tivemos a marcha em Washington, em várias cidades dos Estados Unidos, e várias acompanhando no mundo inteiro a mobilização. Depois, no 8 de março, tivemos enormes manifestações aqui no Brasil, na Argentina e em vários outros lugares. Na Argentina temos um fenômeno massivo de mobilização do grupo de Uma Menos,
com as quais vários movimentos aqui no Brasil estão tentando, nós, por exemplo, da AMB, tentamos fazer uma confluência, pensamos que é importante essa confluência desses movimentos que estão nesse momento se enfrentando com a onda neoliberal tão agressiva. E eu queria, por isso, te perguntar um pouquinho dessa experiência que você mencionou e que estão articulando nos Estados Unidos. Você falou que estão se organizando nessa rede, porque, na verdade, a pergunta é mais sobre... A Giovana estava dizendo que nós já sabemos que a superação do capitalismo não necessariamente trará a superação das nossas... da dominação das mulheres, do racismo, etc., né? E que são estruturantes do capitalismo, mas ao mesmo tempo criaram raízes tão fundas na sociedade que não saem com a só superação do modelo. E que, na verdade, isso é o que eu quero te perguntar. Na verdade, nós estamos vivendo um momento em que os movimentos sociais, pelo menos eu sinto isso no Brasil, estamos numa certa disjuntiva entre continuar apostando nos espaços institucionais, continuar apostando ou não numa batalha política na qual temos tido muitas dificuldades, ou avançamos, mas ao mesmo tempo o movimento desta onda agressiva tem nos revertido de alguma maneira muito duramente esse movimento, ou caminhar pelas alternativas. E você mencionou agora na pergunta que a gente fazia antes, a questão de caminhar pelas alternativas. Eu acho isso uma certa disjuntiva para nós. Como, e você mesmo falava, como construímos nossa voz dentro de um sistema que nos oprime. Até que ponto trabalhamos na institucionalidade, até que ponto caminhamos nesse processo de transição. Eu trabalho nisso, vivo nisso, estou discutindo agora com as mulheres da Argentina o enfrentamento que vamos ter, porque lá vai ser a reunião da OMC, da Organização Mundial do Comércio, em dezembro deste ano, e vai ter que ter uma manifestação enorme, porque o que se vem lá é pior de tudo que estamos vendo. Não imaginem que já a coisa do modelo já passou o pior. O pior está por vir. Vem umas debates dentro do que é o G20 e a Organização Mundial do Comércio que vão nos arrepiar, não vão nos assustar. Então, estamos começando a tentar enfrentar isso com alguma mobilização também das mulheres. Mas, ao mesmo tempo, como criar alternativas, como batalhar. Essa é um pouco minha questão, minha pergunta. Onde colocar nosso esforço? Onde botar nossa força feminista e a dos movimentos sociais de uma maneira geral? É difícil, né? Mas vamos caminhando na construção. A minha pergunta é para a Sandra. Sandra, pensando um pouco no seu trabalho, primeiro na sua fala, depois numa conversa que eu tive com a Yara na hora da pausa, que ela estava falando como na antropologia ainda é pouco estudada a questão de gênero das comunidades indígenas. E pensando um pouco no seu trabalho na área de educação, que tipo, eu acho que é uma pergunta primeiro, é pertinente trabalhar gênero na educação indígena? 2, que tipo de trabalho, considerando todas as especificidades, é feito ou pode ser feito, pensando numa luta feminista, se é que a luta feminista é pertinente? Mais alguém? Tem mais alguma pergunta nessa rodada? Então, eu vou passar para a Sandra, até porque também, se quiser comentar a pergunta da rodada anterior. Aí depois, se a Giovana quiser reagir também, eu falo, e depois passar para a Silvia, tá bom? Já falando um pouco da pergunta, aí depois eu vou comentar um pouco sobre a outra pergunta que foi feita. Na antropologia, quando eu entrei, na verdade,
Porque a minha ideia era a antropologia discutir toda essa sociedade, pelo menos na minha cabeça, né? Eu estava entrando na antropologia, quando eu entrei no mestrado, eu falei assim, agora eu vou falar mesmo da cultura, como que a gente... Então, aí quando eu entrei no meu mestrado, eu vi isso, como eu já relatei, né? Eu entrei e aí todos... E na antropologia, ela é muito... A maioria são os homens, né? E é muito forte, né? Eles falam de um jeito todo masculino, né? Então, aí, primeiro choque que eu levei essa questão. Eu falei assim, mas como é que a gente vai quebrar isso na antropologia, já que só os homens falam, né? Então, eu tenho que me posicionar e eu tive que usar essa minha sabedoria para poder discutir exatamente esse meu corpo que está lá. E além de eu ser indígena, né, mulher indígena, quer dizer, para ser mulher já é uma coisa muito complicada e indígena então nem se fala. Então eu acho que a partir disso eu comecei a pensar do meu mesmo, eu ser Guarani, mulher, e aí eu pensei toda essa educação, como a minha trajetória foi na minha luta sobre a educação tradicional, porque pensando nisso, né, porque... E aí, eu fui entender que o feminismo, quer dizer, o feminismo que eu entendo agora, mas também não estou entendendo que a questão específica sobre a questão das mulheres, porque na verdade na língua guarani não existe gênero, existe como todos. Então, se a gente vai especificar, falar das mulheres, a gente tem que especificar mesmo, dizer que as mulheres, homens, não existe eles e elas, não existe isso, né? Então eu tive que me encorajar muito e também observar as outras também, para eu poder entender melhor quem eu sou de verdade. E aí que eu fui entendendo que tem muitas coisas, mulheres também, como menstrua, aí eu lembrei da minha avó que falava que as mulheres, quando está no período de menstruação, a gente fica louca, enlouquecida, e nesse momento a gente tem que se preservar. E aí eu levei isso como mulher para poder me diferenciar do grupo, para poder, quer dizer, debater isso, para levar isso na antropologia. E aí eu vejo que isso não é muito bem discutido. E eu acredito que... E aí eu tive que levantar, né, para falar mesmo. Muitas vezes eu tive que quebrar, muitas vezes, esse protocolo, né, que a gente tem na sala de aula, todo mundo tem que ler e debater aquilo que a gente debateu no livro, né. Aí eu tive que... Porque eu não me vejo, como eu falei, não me vejo em lugar nenhum. Então eu teve que... me colocar, me posicionar mesmo, porque quebrar esse protocolo, né, da própria regra da universidade. Então eu acho que isso é uma das coisas que eu vim enfrentando. E aí, para eu poder me entender melhor, né, eu tive que mergulhar no meu mundo, ser mulher, Guarani, e mergulhar fundo, né, para eu poder buscar esse conhecimento da minha avó, que falava o porquê que eu... e aí eu fui entender um pouco por que a gente é louca, né? Porque é louca porque a gente, e na nossa linguagem guarani, né? Na nossa língua guarani, quando uma mulher fica louca, é porque alguém enlouqueceu. A gente não fica louca da gente mesmo, não existe isso, né? Então, e aí para eu me entender melhor, eu tive que buscar essa fala, né? Eu acho que isso é uma das coisas. E outras questões, né, que eu talvez onde é que a gente pode... se é que a gente pode... realmente, como eu falei, né, para eu fui me entender melhor, e aí eu vi aqui a história, né, a história do mito, como eu falei, não é exatamente um mito, né, a gente fala do nosso Upurã, quer dizer, nosso começo de tudo. E aí eu tive que, por isso que o mito me interessou, né, para eu poder entender a nossa educação tradicional, eu tive que mergulhar no mito. E aí, a partir do mito, que eu pude entender o porquê que os Guarani, nós somos assim. Aí, como eu falei no começo, a professora falou o que é falar na língua, o que é viver na língua. Para eu entender um pouco, eu tive que mergulhar. E aí, eu acho que a mito me deu essa visão para eu entender por que nós somos assim, né?
E aí, eu acho que... E aí a gente vive mito, né? Por isso que é importante no mito, o mito explica pra gente que veio a primeira mulher e depois veio os homens, porque na verdade... E aí a mulher morreu no caminho, é uma história louca, né? Eu não vou contar tudo porque o tempo está limitado aqui. E aí eu tive que entender o porquê que os homens têm que entender também, porque concluindo essa história, né? De que o Nhanerueté, a gente não existe o erro, existe equívoco na nossa concepção. Então nunca ninguém errou, a gente é equivocado o tempo todo. Então, o equívoco que a gente tem na gente, isso, infelizmente, todo ser humano tem. Então, para a gente combater, tolerar e não alimentar o nosso equívoco, que a gente tem que saber fazer ao contrário. Que no caso dos homens, né, que os homens se equivocou no passado, e por isso a mulher morreu no caminho, e ela teve que sangrar, morrer para salvar 2 homens, que eram um menino e a menina, quer dizer, um menino e o homem, que é o Nhanerueté, então, e aí, então, por isso que os homens têm certas dívidas com as mulheres, e para eles não enlouquecer as mulheres, para não matar a mulher, né? Não matar assim... A gente tem 2 tipos de morte, de a mulher morrer psicologicamente e outra coisa também é de morrer mesmo, de chegar à morte, né? Quer dizer, essa loucura que pode levar a gente à morte também. Então eu acho que é por isso que é importante. E aí hoje, meio que está bagunçado, como eu falei, na aldeia, isso está muito, meio que tem essa coisa de todo tipo de coisa que a gente vem sofrendo. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente fortalecer isso na escola. Né? Na escola, porque ali, onde todos os mitos, vai explicar para os homens como deve tratar a menina, deve tratar porque a mulher sangra, a mulher enlouquece, a mulher pode morrer. Então, todas essas histórias todas tem que saber, para ele saber também quem ele é. Porque eles também têm que saber ser homem, tolerante, tem que ter tolerância. Ser homem, o homem guarani ele fala muito baixo. E os homens guarani também ele fala muito pouco. Por quê? Porque ele tem que enfrentar a balança das mulheres. Porque a mulher fala mais. Então ele tem que. Não ele fala mais do que a mulher. Isso já não é homem verdadeiro. Né? Falar muito não é um homem verdadeiro. Isso que é uma questão. Né? E aí, isso é uma disputa que a gente... Então, eu acho que isso, mais ou menos, isso que eu estou... Não sei se eu estou respondendo alguma coisa. E eu acho que a fala essa pergunta também tem a ver muita coisa com a questão do ser mesmo. Por exemplo, tem a ver com mito, né? E tudo tem a ver com mito. Por exemplo, transgênero, eu não sei muito bem o que é isso, mas mais ou menos eu vou falar um pouquinho... Eu vou contar uma historinha que aconteceu isso. Quando eu era criança, tinha uma pessoa na aldeia Porto Lindo, onde eu morava, né? E quando ele era menino e depois ele se tornou menina. Ele falou isso, quando cresceu. Aí depois... E é importante que ele sabia, por ele ser guarani, ele sabe que as mulheres têm mais poder de dizer, de falar. E aí ele recorreu às mulheres. Falava assim, olha, agora eu não sou mais Júlio, agora eu sou mulher. Então, quem vai... Agora, nós somos amigas, né? Então, eu acho que aí, a partir disso, os pais começaram a questionar de que o Júlio está querendo se aproveitar de algumas meninas por isso, porque no nosso costume, tem, depois do ritual, tem do lado das meninas e do lado dos homens, que onde as meninas dormem tudo junto e os homens... Então, nesse sentido, tem que contar de verdade, né? Aí, o que acontece? Ele contou e ele falou, eu quero ser, agora eu não sou mais Júlio. E aí, o que acontece? Nesse sentido, que aí os pais começaram a questionar o Júlio, que não é mais Júlio. E aí, eu lembro que aí o cacique, por isso que o cacique, ele é sempre líder, muito mais sensível, o líder tem que ser muito inteligente, né? Aí, para resolver qualquer situação. Aí ele chamou todos os pais, né, para conversar e chamou o Júlio para dizer que agora não é mais Júlio. Ele falou assim,
E aí ele falou assim, olha, você vai contar para eles que você não está se aproveitando das filhas e você não está querendo fazer isso. Ele falou, tá bom. Ele falou, olha, mas isso com a força das mulheres também, que ele foi lá. Aí ele falou, agora eu não sou mais Júlio, agora eu sou... Ela colocou outro nome. E aí ele falou assim, agora contou e saiu de lá. Foi embora, foi com as meninas. E aí, quem que pode resolver ali a situação foram os pais que questionaram, né? Aí os pais. E aí o cacique fala assim, e aí? Agora ela já disse que não é mais Júlio, não quer se aproveitar das filhas, então agora vocês... E aí? Então quer dizer, aí o cacique, então quer dizer, o Júlio não é problema, né? Eu acho que o problema é nós que temos esse preconceito, né? Então eu acho que o preconceito que a gente... quer dizer, os pais são desafiados para superar o preconceito. Eu acho que ali é o momento do sabedoria, de superação do preconceito. Eu acho que por isso que é importante, eu não estou dizendo que a gente não tem preconceito, temos, né? Então, cada situação tem que resolver o nosso preconceito. Eu acho que quando a gente se depara com alguma diferença da gente, é o nosso preconceito que a gente tem que superar. Eu acho que essa questão, eu vivo isso. Eu supero meu preconceito o tempo todo. Então eu acho que... E é engraçado que quando você sabe superar seu preconceito, você é mais feliz. Você se torna uma pessoa feliz de você estar em todo lugar. Por isso que eu acho que a fofoca, né, fazer fofoca com outras pessoas, é muito importante, né, de você muito feliz. Ser mais feliz em todo lugar, né? Eu acho que essa minha fala, né? E eu estou feliz com todo mundo, eu estou feliz. Onde eu estiver, eu estou feliz, né? Eu não preciso brigar, eu não preciso me confrontar com o outro para poder... Eu sei que às vezes é muito doloroso você é discriminado. Eu não estou dizendo que eu vivo em mil maravilhas. Eu já ouvi várias coisas, eu já levei várias coisas também. Eu acho que a minha superação me levou a essa minha angústia, essa minha drama, né, para poder tornar a minha felicidade. Não é uma coisa... agora, quando eu penso, me vem realmente muita coisa na minha cabeça, porque eu passo o tempo todo aqui, porque tem hora que muitos ignorantes, né, chegam e falam assim, me veja como se fosse... Me olha como uma mulher ou uma indinha que quer pegar. É assim, o tempo todo eu vivo isso. E hoje eu tenho pena dessas pessoas que me veem assim. Então eu acho que eu superei. Do microfone. Acho que agora foi. Uau, assim, voltando à questão da pergunta, né, da transgeneridade, interseccionalidade, assim, eu acho que às vezes algumas frases que a gente ouve se tornam saberes que a gente carrega para toda uma vida, né? Então, o que eu posso responder em relação a isso? A primeira coisa é que, como esse lugar que eu estou acionando o tempo todo, né, de uma mulher negra, também de uma feminista negra interseccional, eu aprendi e sigo aprendendo muito com os movimentos transfeministas, particularmente os movimentos transfeministas negros, com o qual eu tenho uma interlocução maior, de novo, justamente por causa desse lugar de fala. E nesse contexto, e ter uma interlocução maior passa também por tomar porrada, porque ao estabelecer uma interlocução, eu também me vejo na condição de ter que me encarar como uma mulher negra, mas uma mulher negra cisgênero. E isso também delimita uma série de assimetrias dentro de uma ideia de comunidade ou de irmandade de mulheres negras, né? Pensando assim numa perspectiva mais intrarracial. Bom, e aí nessa cena toda tem um ativista, um homem negro trans que eu acho incrível, que tem ao longo do tempo me ensinado muito, que é o Leonardo Peçanha,
Ele é um dos autores, junto com outros homens negros, de um blog chamado Negros Blogueiros. E ele tem uma frase, né, era sobre essa frase que eu estava me referindo, que para mim assim, foi um dos saberes que mais me afetou na minha trajetória como feminista, acadêmica, de movimento social, enfim. Que ele vai falar o seguinte, que ele é um homem negro trans e ele deixou de ser um objeto para se tornar uma ameaça. E foi assim que ele foi construindo a experiência dele de gênero. Né? O que assim, isso dá tema para vários eventos, né? Mas o que no imediato fica, né? Para mim, pelo menos? Eu acho que, pensando até numa discussão mais de feminismo de base classista, fica também o dever que a gente tem de ver o quanto que a categoria de escolha, ela não é representativa das experiências de como as identidades se constroem, né? Eu acho que a questão da escolha, ela demarca muito uma perspectiva também neoliberal, competitiva, desumanizadora, que vai justamente, entra em choque e vai de encontro a tudo que um feminismo, pelo menos numa ideia essencial de feminismo, professa. E aí tem várias genealogias que são importantes, né, dentro da comunidade negra para mulheres negras, tanto cis quanto transgêneros. Por exemplo, o discurso do final do século XVIII da Sojourner Truth, que a gente está sempre pressionando e não sou eu uma mulher. Como é que a gente constrói identidades de gênero, como é que a gente constrói mulheridade, masculinidade, em que grau a gente está disposto também a se olhar no espelho e abrir mão de discursos biologizantes. Eu acho que, em termos de comunidade negra, essa é uma pauta prioritária, porque os discursos biologizantes para a gente, eles vêm junto também com os discursos de criminalização e patologização dos nossos corpos. E que desembocam, né, no que já foi dito aqui, no superencarceramento, numa série de processos de desumanização que afetam diretamente, eu sei que não exclusivamente, mas que afetam muito mais drasticamente a população negra. Isso não porque eu queira, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas, né, esse tensionamento entre ciência e subjetividade, assim, não é porque sou eu que estou dizendo, é o Instituto Brasileiro Geral de Estatística, se você quiser acreditar que o número é um dado neutro e abstrato, né? A gente sabe que o número é produzido também por um sujeito e tem uma localização de saber ali, mas a estatística comprova, não é Giovana Xavier ou a preta doutora que está querendo dizer isso. Eu gostaria, inclusive, de narrar outras possibilidades, e elas existem também. Então, eu acho que essa questão é importante para mim, assim, como uma feminista interseccional. Eu não vejo outra maneira de pensar o feminismo como uma forma de estar no mundo, de ocupar espaço, de produzir o teu saber e localizar o teu saber, reconhecendo que essas experiências se dão no social e que escolha não existe, na verdade. O que existe é você trilhar um caminho de possibilidades que também não é individual, é estar naquele lugar, naquele momento, é viver aquela situação num dado contexto, é ter a possibilidade ou não de se repensar. E aí eu vejo muito dessa forma. E fazendo um desdobramento, já para outra pergunta, da questão de como caminhar e construir as alternativas, eu acho que a gente está num momento de... Eu acho que caminhar pelas alternativas passa também por a gente nos perguntar sobre conceitos, como a gente define determinados conceitos. Então, por exemplo, uma pergunta que eu tenho me feito nos últimos tempos por uma série de razões, né? Por uma série de caminhos que estão se apresentando para mim. Como eu defino o feminismo? Eu acho que a gente tem feito pouco essa discussão, né? E eu acho que isso também está muito relacionado a várias questões, mas também a essa expressividade, força, que eu acho que é super importante dos ativismos virtuais, né? Determinadas palavras ganham uma força
e uma autonomia que se tornam categorias extremamente naturalizadas também. É um pouco o processo do conceito de empoderamento, que vem de um legado de discussão, de embate afro-americano muito forte, que não é lido e discutido dessa forma hoje, né? Mas, enfim, eu acho que pensar caminhos alternativos nos devolve a emergência de refletir sobre essa pergunta. O que a gente está chamando de feminismo? E aí, recentemente, participei de uma atividade como essa, e eu estava, na verdade, eu tenho me dedicado a pensar e escrever sobre isso agora. Eu acho, a gente está em negociação para publicar um texto agora que são elas sobre isso, mas estamos em conversa, vamos ver o que vai sair. Mas respondendo um pouco dessa pergunta, minha própria pergunta, o que é feminismo? Eu acho que historicamente, até voltando ao livro da Silvia, se a palavra feminismo, né, e aí palavra com todo o sentido que palavra, papel, cultura escrita carrega, que isso tem a ver com cultura branca, com etnocentrismo, com eurocentrismo. Se essa palavra é branca, né, eu acho que pensando na construção disso como um léxico, isso é indiscutível, a prática feminista, esse é o argumento do texto, a prática feminista, na sua essência, ela é uma prática negra, e a gente pode falar que é uma prática indígena também, e porque a tradição de cooperação, de comunitarismo, não no sentido de monopólio, que ninguém pode se reivindicar disso, mas toda essa tradição vem de um legado que é importantíssimo para mulheres negras e indígenas, que é o legado da reinvenção. Né? É claro que todo mundo individualmente vive os seus processos de reinvenção. A gente se reinventa todo dia. Eu costumo dizer para meus alunos que todo dia eu me torno negra de uma forma, mas um legado de coletividade, de reinvenção, é um patrimônio de mulheres negras e indígenas, de ter que se reinventar em condições extremamente desumanizadoras, ter que se reinventar como pessoa humana. Nesse dia, no debate, a pergunta era se a gente achava, as duas palestrantes, se podia falar de novos feminismos. Aí volta a própria discussão do que é feminismo e de conceitos que são importantes no feminismo, como, por exemplo, o ponto de vista que todas nós falamos aqui. Considerando os dados do superencarceramento, né, todas as questões que a Sandra colocou também, uma série de outras, a gente pode pensar que para mulheres negras e indígenas, por exemplo, a categoria, dependendo do referencial de novos feminismos, ela não nos representa, uma vez que a nossa pauta segue sendo ter que reconstruir a humanidade. Né? O que é lutar contra o superencarceramento da população negra pelas condições em que esse processo de superencarceramento se dá, se não lutar contra em prol da reconstrução das nossas humanidades. E aí volta para o e não sou eu uma mulher, e não sou eu uma pessoa. Essa é uma pauta que a gente vem tendo que reinventar cotidianamente e criar as nossas próprias respostas. Então eu acho que esses caminhos alternativos, eles já estão em andamento. A questão é que é uma discussão sobre visibilidade. Quais caminhos são visibilizados? Né? Porque, assim, no meu caso, eu sou uma professora universitária numa universidade no Brasil, num centro de conhecimento no Rio de Janeiro, na UFRJ, enfim, todas essas demarcações. Eu estou ali dentro de um sistema que é acadêmico, que é capitalista, que é branco, que é falocêntrico, mas, assim, eu estou ali dentro disputando um outro projeto de universidade muito centrado na construção de uma política para a juventude negra de formação de quadros. É claro que, assim, o que cada um individualmente vai fazer quando sair dali, né, também a gente não tem que ter o controle de tudo. O feminismo também ensina isso, especialmente para mulheres negras, né? E eu estou fazendo esse paralelo até com as mulheres indígenas também, porque eu acho que a nossa história é de muita parecência e a gente precisa dialogar mais também. A gente precisa começar a reivindicar o direito à fragilidade também, porque direito à fragilidade é falar de reconstrução de humanidade. E não tem sido dado para mulheres negras essa possibilidade, por todas essas razões que a gente está falando aqui. Então, dentro desse contexto, eu acho que a gente tem vários projetos alternativos
em andamento, né? Eu mesma tenho tido a oportunidade, não o privilégio, né? Eu acho que grupos que estão na margem não são privilegiados, no máximo a gente tem algumas vantagens, mas privilégio é uma premissa que estrutura, que organiza o grupo racial branco. Mas ainda assim tenho tido a oportunidade, por exemplo, dentro da universidade, de trabalhar o grupo intelectuais negras, criar um senso de representação coletiva para pessoas negras, criar um projeto de universidade em que mulheres, especialmente mulheres negras, se vejam representadas e auto-identificadas como autoras, como sujeitas e donas das suas próprias histórias. Eu acho que todos esses são projetos em andamento, né? São projetos em curso. Eu estou dando esse exemplo que é o que está mais próximo de mim. E tudo isso nos devolve, eu tenho tentado ver dessa forma, a urgência de cada uma de nós, cada um também, definir pra gente o que a gente está chamando de feminismo e o que a gente está chamando de uma prática também feminista. E aí vem essa, né, uma discussão sobre direitos autorais mesmo, do ponto de vista do movimento social. O que é feminismo e o que é a prática feminista. E acho que fazer essas perguntas vai nos levar a caminhos alternativos diferenciados. Acho que é isso. Vou passar para a responder, aí acho que a gente conclui, né? Well, these are difficult questions again because imprisonment has been a strategy. It's been clearly a strategy not only in Brazil, but in many parts of the world now. First in the United States. I mean, we are first. Brazil is now becoming the third. The United States is the first country in the world in terms of number of people in jail, mostly young people. And in a way, they have reconstituted through this policy of mass incarceration, they have reconstituted the plantation system. And in some parts of the United States, you can see that very, very easily. There is a huge federal prison, maximum security prison in the south in Louisiana, called Angola, where you have really the replica of the plantation. Most of the inmates are young black men, and the guards are white guards who do more than that, before that, the inmates are doing a lot of agricultural work, because Angola, which was the site of a plantation, still has a huge amount of land, and the prisoners are doing a huge amount of work, and Angola is selling the products of the prisoners' work, and then you have the supervisor, the guards, on the horses, with the rifle. Exactly, it's like a picture from... they're lumpen and non-lumpen. There is a huge workforce in the prisons. There is a huge workforce, and they don't do, even more work than they already do, because there's a lot of work that is taking place in the prison. All the maintenance work of the prison is done by prisoners, and other forms of work as well. And only because in the United States, there is a law that forbids the transportation across state, the interstate transportation of goods produced in jails. This is a law that was passed under the push of the union. Otherwise, they would be doing even more work. So they're not disposable. They're really part. I see more and more the labor force and the system of exploitation has many centers. It's like the circles of hell. The capitalist system is like the circles of hell. You can see on top you have the wage workers, and then going down and down and down to the old form of slavery,
And the workforce, which is on the bottom, is the one in the prisons now. You know? But they all have part of the process of exploitation. And you know, I think there are many, many struggles. Today, actually, there is the movement against this prison is primarily a women's movement, mostly made of the family, the wives, the mothers, because mostly men, not only men. Actually, the number of women in prison has increased from the 70s, 800%. The number of women in prison, you can really see the economic effect of globalization, you know, by looking at the rise. And you're looking at the crime, mostly are small economic crimes, really small. Prostitution, and forging checks, making wrong checks, etc. So there is a struggle that is about the jails themselves, the conditions of jail, against solitary, and against the prison system, period, for the abolition of prison. There's also a struggle against the death penalty, right? And then there's also a struggle that is taking place, and I see this as part of one struggle, and of course there is a need to bring the different movements together in a better way, but a struggle around the fact of what is producing incarceration. So one thing is the drugs. So these youth in the ghettos are doing most of the work, you know, for the drug traffickers. But now the school system, one of the major producers of imprisonment, is becoming the school system. Our schools for low-income people, and especially in black neighborhoods, low-income black neighborhoods, they are becoming the major conduit, one of the conduit to the prison system. In fact, now they speak from school to prison pipeline. And the school themselves are becoming prison. Prison guards, you have armed guards in the schools, right? And now a teacher, all they have to do is to say if a student in class is not disciplined, all they have to do is to call a guard and to say out. And out means they can send you to a reformatory. They can send you to a pre-prison, you know, etc. Same with the hospitals. Now you have a situation in the hospitals, you know, where women give birth, and again we talk about low-income women, indigenous women, women of color. We speak about you give birth. After you give birth, they give you a test. They give you a test, and if something is wrong in the test, you know, they're going to send you to jail, saying that you jeopardize the fetus. So there is a whole struggle now, you know, around procreation, because the question of procreation, what is happening is that they are making it more and more difficult for poor women to have children. But they will not say that. They will say it's a struggle for the defense of life. So in the defense of life, they are introducing, you know, new requirements as what a woman is to do when she's pregnant. When a woman, so there are states who are now introducing, right, requirements, the conditionalities of pregnancy. You cannot smoke, you cannot drink, you cannot use drugs. And some women have been arrested for being in car accidents. Oh, you were pregnant and you were in an accident, so they were in an accident, they told the police that they were pregnant, and then they were sent to jail. So this is so the struggle against the prison system is really many, many fronts now. And you know, connecting with the second question, how do we connect these movements? Because often these movements now are separate. You know, so people struggle around schooling, people struggle around hospitals, around procreation, etc. But how they connected, and then people struggle around the condition of prison, against solitary, how to connect this movement, right? How to ensure the capacity of this movement. We have been talking a lot about self-reproducing movements. How to have self-reproducing movements, rather than movement who surge and then collapse,
then they surge again, and then collapse again, you know, and heavy movement, in fact, are capable of creating structure. We're using particularly the moment of strength, of power, to create structures that are capable to give continuity to the movement, are capable of bringing in new people, of transmitting what has been learned, right? Rather than having this constant. Now, in not all places it's easy. For instance, New York is a very, very difficult place because the mobility of people, there's a continuous move. People are being kicked out because the cost of living is so much. So it is difficult to have continuity where the way people are. But there is a response to that. You know, now we see people tend to try to live in the same place, to create a neighborhood, to create community. I think that this is one of the ways in which we can begin to think of resistance in the long term. Because, you know, before I came here, the night before, we were a whole group of people, and we were all thinking of, you know, what has happened. Yeah, a few years ago, the enthusiasm, you know, thinking of Turkey, yeah, the movement in Gezi Park in Turkey, you know, thousands and thousands, Egypt, even Syria, and now all those places are being destroyed, and the most horrible form of repression. And so, you know, how do we struggle? They do not destroy us. How do people struggle that you're not going to expose yourself in a way, yeah, that they can, you know, what kind of work we can, and I think there's a lot of work that can be done. I think there's a lot of work that can be done in terms of really strengthening, you know, the base of our reproduction, strengthening the neighborhood, the community, ties among people, creating new forms of association. And I think, and this is why it seems to me that, you know, looking at the way people have been defined, fighting against the division, and, you know, for example, you know, fighting against you know, the new forms of racism, all new that are taking place, and the new forms of misogyny, very, very strong. You know, that, well, in the United States now there's an orgy of misogyny. And creating, again, strengthening the social fabric, you know, creating more collective works of reproduction, more collective forms of reproduction. I think, to me, is one way that I see that can really strengthen the struggle. Right? This does not mean that we will not need a movement of you know, masses in the street, great confrontation. But I think looking, you know, I think that two things are crucial. One, a long-term perspective of the struggle. A long-term perspective, a perspective that has a sense of, you know, the long-term goals, and at the same time is capable of translating it into all kinds of struggles in the present, right? Or is capable of organizing in all kinds of ways in the present, but also with in mind where to go. Because otherwise we can do a lot of effort that then vanish, you know, that then cost people energy, and only create disillusion. So the knowing there is a long struggle, and we have to do certain things, and the struggle has many, many steps and different, and figuring out what is important in the moment, what are the most, I think that is very, and secondly, the factor of community. In fact, people have spoken about that we're discovering that there has to be an indigenization of the movement, an indigenization of the sense of the importance of community building. You know, we use the word community, but we don't have community. I know in the United States, community is clearly has vanished, right? But recreating those kind of, you know, tight bonds, ties among people, and that make the struggle
worth making. They make the struggle worth making, so that people do not have to go to a fundamentalist meeting not to feel alone, right? And people have the sense, so that the struggle really creates a collective subject. It creates a collective subject, creates a sense of a common destiny. You know, I think that this is what is very crucial. Bom, acho que então a gente encerra. Eu queria agradecer muito. Thank you very much. It's a great honor to have you. Sandra, Giovana, todo mundo, o pessoal do espaço, desse espaço maravilhoso. Agradecer a Lorena do Goethe, as meninas da cerveja, a Júlia da tapioca, todo mundo que está presente. Foi realmente incrível essa ideia de estar junto, colegas.